A depressão é um dos temas mais discutidos da nossa época. Existem explicações biológicas, psicológicas, sociais e até econômicas para ela. Mas Olavo de Carvalho propõe uma reflexão diferente. Segundo ele, existe um erro espiritual e existencial que está na raiz de grande parte do sofrimento humano: o afastamento de si mesmo. Em uma de suas aulas, ele faz uma afirmação radical. Diz que a fonte de toda a depressão começa quando a pessoa se afasta do próprio coração, quando deixa de ouvir a própria consciência, quando abandona aquilo que sabe ser verdadeiro para viver em função das expectativas dos outros. E concordando ou não com a frase em seu sentido absoluto, existe uma verdade profunda escondida nela. Porque poucas coisas são tão destrutivas quanto passar anos vivendo uma vida que não é sua. Pense na quantidade de decisões que tomamos apenas para sermos aceitos. Quantas vezes alguém escolhe uma profissão para agradar os pais? Quantas vezes permanece em relacionamentos que já morreram por medo da solidão? Quantas vezes esconde aquilo que realmente pensa para evitar conflitos? Quantas vezes adapta sua personalidade para se encaixar em um grupo? Aos poucos, sem perceber, a pessoa vai se afastando de si mesma. Vai abandonando suas convicções, seus desejos legítimos e sua própria consciência. E o mais curioso é que muitas vezes ela consegue aquilo que buscava. Recebe aprovação, recebe reconhecimento, aplausos, mas continua vazia. Porque existe uma diferença gigantesca entre ser aprovado pelos outros e estar reconciliado consigo mesmo. Olavo usava uma imagem muito poderosa. Ele disse que quando você se desliga do próprio coração, é como se tirasse a própria alma da tomada. Você continua funcionando por algum tempo, continua trabalhando, estudando, produzindo e cumprindo suas obrigações, mas a fonte de energia desapareceu. E sem essa fonte, tudo começa a perder sentido. O problema é que muitas vezes interpretam essa perda de sentido como um problema externo. Acham que precisam de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sucesso ou mais prazer. Mas talvez o problema não esteja naquilo que falta do lado de fora. Talvez esteja naquilo que foi abandonado do lado de dentro. Isso nos leva a uma reflexão muito importante sobre a sinceridade. Hoje a sinceridade costuma ser entendida de forma equivocada. Muita gente acredita que ser sincero significa expor tudo. Contar todos os detalhes da vida, transformar a intimidade em espetáculo, mas Olavo está falando de outra coisa. Ele está falando da sinceridade diante de Deus e diante da própria consciência, da capacidade de reconhecer aquilo que você realmente sente, aquilo que realmente deseja, aquilo que realmente fez. Não para impressionar os outros, não para construir uma imagem de autenticidade, mas para permanecer conectado à realidade da própria alma. Porque o homem consegue mentir para muita gente, consegue mentir para amigos, familiares e colegas de trabalho, mas quando começa a mentir para si mesmo, entra numa zona extremamente perigosa. Existe também uma observação muito interessante quando ele fala sobre arrependimento. Vivemos uma cultura que muitas vezes confunde arrependimento com autodestruição. A pessoa erra e acredita que precisa se afundar em culpa. Acredita que precisa se odiar. Acredita que precisa carregar o peso daquele erro para sempre. Mas Olavo faz uma distinção importante. O arrependimento verdadeiro possui esperança. Ele reconhece a falha, mas também acredita na possibilidade de mudança. Já o remorso excessivo se transforma numa espécie de prisão emocional. Ele paralisa, ele corrói, ele faz a pessoa olhar constantemente para o passado sem conseguir caminhar para o futuro. Por isso, segundo ele, o arrependimento saudável nunca é um desespero absoluto. Porque o desespero pressupõe que não existe saída. E a própria ideia de arrependimento só faz sentido porque existe a possibilidade de recomeçar. Mas talvez a parte mais profunda do texto apareça quando Olavo amplia essa discussão para além do indivíduo. Ele argumenta que uma sociedade também depende de um certo grau de sinceridade para permanecer saudável. Porque decisões corretas dependem de um contato mínimo com a realidade. Quando as pessoas começam a mentir ao mesmo tempo, quando líderes escondem informações, quando intelectuais substituem a verdade por narrativas convenientes e quando instituições passam a funcionar através da ocultação, toda a sociedade começa a perder sua capacidade de enxergar os problemas como eles realmente são. E quando uma sociedade perde contato com a realidade, todas as decisões passam a ser tomadas dentro de um mundo imaginário.
No fundo, existe uma conexão entre essas duas ideias. O indivíduo deprimido e a sociedade confusa compartilham o mesmo problema. Ambos perderam o contato com a verdade. O indivíduo perde contato com a verdade sobre si mesmo, a sociedade perde contato com a verdade sobre sua própria situação. Em ambos os casos, a consequência é semelhante. Surge a desorientação, surge a sensação de vazio, surge a incapacidade de agir de forma eficaz. Porque ninguém consegue construir uma vida sólida sobre uma mentira. E nenhuma sociedade consegue construir um futuro sólido sobre uma fantasia. Por isso a mensagem central de Olavo não é psicológica, é existencial. A pergunta não é apenas se você está feliz. A pergunta é se você está vivendo em contato com aquilo que sabe ser verdadeiro. Porque talvez a depressão não comece quando a tristeza aparece. Talvez ela comece muito antes. Talvez ela comece no momento em que você abandona a própria consciência para viver segundo expectativas que não são suas. No momento em que troca a verdade pela aprovação, no momento em que troca a integridade pela conveniência. E talvez o primeiro passo para recuperar a própria vida não seja mudar o mundo ao seu redor, talvez seja simplesmente voltar a ouvir aquela voz interior que você passou anos tentando silenciar. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, peço que deixe seu like, se inscreva, compartilhe. E se você concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.